Uma saudação especial a todos. Estamos direto do estúdio da TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, aqui no prédio da Câmara Municipal de Caxias do Sul, para conversar com a presidenta da Câmara Municipal, vereadora Denise Pessoa, do PT, aqui fazer um balanço das atividades legislativas, também da parte financeira, administrativa, enfim, a prestação de contas anual do Parlamento de Caxias do Sul. Presidenta Denise, uma honra tê-la conosco aqui. A honra é minha, né, de estar aqui fazendo um pouco dessa prestação de contas aqui, né, desse ano, que foi um ano muito significativo e muito importante à frente da Câmara de Vereadores. Presidenta Denise, antes, para não esquecermos, já passamos do Natal e estamos nos aproximando do Ano Novo, então a todos que nos acompanham, um próspero 2023, tudo de melhor, paz, amor, harmonia. E aqui para o nosso Legislativo e para Caxias do Sul também, tudo de melhor, né? Com certeza, né? Deixar esse registro para que em 2023 a gente tenha aí vários, né? Um Brasil diferente, um Estado, né? A gente está aí passando por transições de gestão na política e a gente espera que sejam todas transições positivas, né? Para a nossa comunidade. Antes de entrarmos nessa parte, até porque no decorrer do nosso bate-papo vamos tratar também da sua reconfiguração política pessoal. A senhora já é uma deputada federal eleita e nós trataremos melhor disso. Mas entrando aqui especificamente na Câmara, foi um ano muito delicado. Eu lembro que ainda ali por meados de março, nós gravávamos, por exemplo, os programas especiais da TV Câmara na Festa da Uva de máscara. Vocês fizeram uma sessão ordinária de maneira inédita nos pavilhões do Parque Mário Bernardino Ramos, na Festa da Uva, e ainda se usavam máscaras. Então ali se começava já uma tentativa de transição da própria participação da Câmara junto à população e pegando essa migração. Claro que ainda há pessoas que se contagiam pela Covid-19, mas não é mais um quadro pandêmico. Como é que foi nesse primeiro momento a senhora que vinha com um discurso muito forte de estímulo, de aproximação da Câmara com a comunidade, ainda enfrentando um cenário de pandemia, ou de saída dela? Bom, eu sou uma das vereadoras mais antigas da Câmara de Vereadores, né? E a gente sempre teve entende, né, que a Câmara de Vereadores, ela representa a nossa comunidade. Para representar, ela tem que estar em diálogo, né, com a comunidade para representar melhor. Então, não tem como separar a comunidade do Poder Legislativo. E a gente entendeu que, claro, depois de 2 anos, praticamente, toda a comunidade mais isolada, né, e até em função da pandemia, a gente entendeu que o 2022 era um ano de reaproximação com a nossa comunidade, que a gente precisava encaminhar como prioridade, né, formas e métodos de aproximar da nossa população. Então, a gente entendeu que projetos como levar a Câmara, né, para a Festa da Uva era um marco, né, de forma inédita. A gente fez a sessão na Câmara... Ao vivo? Ao vivo. A gente fez lá na Festa da Uva. Então, a comunidade que estava na festa, e aí a comunidade como um todo, né? Não era só os caxienses, tinha muitos turistas ali visitando, também puderam acompanhar as sessões da Câmara de Vereadores. E, além disso, a gente buscou retomar o Câmara Vai aos Bairros, foi a maior edição, né? Foram 9 encontros. A gente também trabalhou com a questão da Casa é Sua, que é um projeto em que a comunidade vem para dentro da Câmara de Vereadores. Então, foram 2 vias, né, para o encontro com a nossa comunidade, né? Os vereadores indo à comunidade e a comunidade vindo à Câmara de Vereadores. Então, para a gente ter essa participação como norte e como algo que é potente, né, para a nossa atuação aqui enquanto vereadores. Para situar a quem nos acompanha neste momento, a vereadora Denise recém-volta de uma coletiva de imprensa, também de prestação de contas aos veículos da imprensa local aqui de Caxias do Sul, e faz o mesmo agora com o canal do Legislativo, a nossa TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net. E essa entrevista também será replicada nas redes sociais do Parlamento, Facebook, YouTube, por aí afora. E os números são muito elevados. Por exemplo, o Câmara Vai aos Bairros, pegando todas as regiões da cidade, inclusive o interior, envolveu mais de 1.100 participantes. Demandas levantadas foram em torno de 600. E aí depois nós vamos pegando outras atividades na medida em que a Câmara vai se abrindo à população.
expedientes da casa que haviam sido suspensos por protocolos de restrição de público passam a ser reativados, ou seja, a Câmara na normalidade, recebendo público em sessões ordinárias, audiências públicas, reuniões de comissão. E aí, por exemplo, tem as chamadas cedências, que são quando entidades sem fins lucrativos pedem para usar o espaço da Câmara. Nós tivemos 528 disponibilizações internas, 160 externas e 18 exposições. A casa é sua, que a senhora citou, que era a antiga... como é que a gente chamava? Câmara Convida. Isso, quando a Câmara recebia entidades, escolas, o antigo Câmara Convida se tornou a Casa é Sua. Recebeu mais de 600 visitantes em 15 edições. Estamos tratando aí de pelo menos uns 8 meses do ano e tal. Então, quer dizer, os números são expressivos e mostram que não só a Câmara se abriu, mas a população deu esse retorno e começou a participar. Sim, a gente entende que é isso, a comunidade estava carente desse diálogo, né, com o poder público. A gente viveu uma cidade que teve orçamento participativo, orçamento comunitário, a gente teve várias conferências municipais, né, de vários temas que ocorreram historicamente na nossa cidade e que, em função da pandemia e também de conjunturas políticas, né, acabou se diminuindo esses espaços. Então, somado a tudo isso, quando se abre novamente esse diálogo, a gente vê que a comunidade ela quer conversar com o poder público, né? Ela precisa, ela tem essa necessidade. Então, eu acho que é algo que não tem mais como voltar atrás, né? A população quer participar cada vez mais e a gente buscou, né, de várias formas, atender a comunidade. Então, a gente espera que seja exemplo também para o poder executivo, por exemplo, né, retomar as agendas com a comunidade, né? Esse projeto itinerante. Como, por exemplo, o Câmara vai aos Bairros, a senhora acompanhou a implantação lá em 2010, que por acaso era o meu primeiro ano de Câmara também, na presidência do ex-vereador Hart Moisés Paese. E sempre houve uma crítica ao Câmara vai aos Bairros. Nem sempre as demandas são atendidas. E, é claro, não compete ao vereador resolver aquilo que é apresentado, o vereador encaminha aos órgãos competentes. E eu entendo que a senhora, de certo modo, tentou também já fazer frente a futuras críticas, na medida em que a cada edição a mesa diretora, evidentemente presidida pela senhora, mas com os demais vereadores integrantes, as direções da casa, iam até o gabinete do prefeito e apresentavam as demandas de cada edição. Aí chegou a esse número de 600 e tem havido uma cobrança sistemática no sentido de que o que foi resolvido. Até para dizer, passaram por aqui, não deu em nada, algo do tipo. A senhora tem já tinha esse receio, como que a senhora acredita que ficará visto o Câmara vai aos Bairros daqui por diante? A gente entendia, acho que é importante, né, o que tu coloca, de que eu estava desde o início, né, eu praticamente participei de todas as edições do Câmara vai aos Bairros. Então eu ouvi a comunidade, né, dizendo de que, vocês vêm aqui, nos escutam e parece que termina, né, fica tudo no ar. Então a gente entendeu que precisava avançar um pouco nesse modelo, né, e o que era o avançar? Era, produzir um relatório, e é importante dizer que também havia consulta pelo Facebook, que era aberto um formulário no Docs para a comunidade. No site da Câmara. No site da Câmara. Então, quem pudesse, quem quisesse fazer uma participação também, uma solicitação online, também podia fazer, né? Se não pudesse estar presente. Já se modernizando a real situação de agora. Exato. Que muito se usa rede social, sistema online. Porque a gente precisa entender que tem gerações, né, que já vem desse resultado também da pandemia, de participação online, que já vem e que não, talvez nem sejam os mais jovens, talvez nunca tenham participado em reunião. A senhora já usou a propósito aqueles gabinetes móveis de andar pela cidade coletando demandas? Sim. Os vereadores atualmente se recorrem ao WhatsApp, já mudou, né? Claro, sim, fica mais rápido, né? Então, mais dinâmico, né? Exato. Então, o que a gente percebe? Então, a gente acabou fazendo essas alterações, essas adaptações no modelo, e a partir do encaminhamento, então a gente, depois da reunião, e é importante dizer também que a UAB foi super parceira na construção de todo esse projeto, né? Seja das escolhas das regiões... A União das Associações de Bairro, isso, presidida pelo Valdir Walter. Isso, então eles nos auxiliaram muito na organização das reuniões, na mobilização da comunidade, né? Então foi bem positivo. Depois disso, a gente produzia um relatório e era entregue junto com a comunidade, né? Com presidentes do bairro
de bairro da região, com o próprio Valdir Walter, a gente entregava para o prefeito. E depois disso, então agora no final do ano, foi nos encaminhado um relatório, né, de todas essas demandas, né, do que foi encaminhado, do que não foi, do que pode ser encaminhado a médio e curto prazo ou longo, né? Então a gente tem todo esse relatório, né, e que vai ser encaminhado então para a UAB, né, e para as associações de bairro. Do ponto de vista interno da Câmara, e é legal tocar nisso, presidenta, estamos num canal legislativo, muitas pessoas não entendem a dinâmica da própria casa e houve um interesse seu, até por uma experiência de mandato, de enfrentar demandas reprimidas estruturais da casa no sentido de investimentos. Fazendo um levantamento aqui junto com a direção-geral da casa, e aí cabe uma citação ao Ricardo Barazetti, que foi o nosso diretor-geral, ainda é o diretor-geral neste período de 2022, e ocupou outros cargos na casa em outros anos, bancada do PT, por aí fora. Fazendo o levantamento, os presidentes que mais investiram nos últimos 10 anos foram a senhora, a falecida ex-vereadora Jane Petef, lá em 2012, como presidente, e o vereador Flávio Cassina, num dos seus anos, ex-vereador e ex-prefeito da cidade também, Flávio Cassina, quando foi presidente em algum dos seus anos, se não me engano, ali 2019 ou 2015. E teve o ex-presidente, sendo justo também, Alberto Meneguzzi, ex-vereador da casa, em 2018. Mas são montantes sempre na faixa de 1 milhão, 1,5 milhão por ano. A senhora atingiu a marca de 3... Eu até vou me socorrer dos números. De 3,795 milhões, quase 3 milhões e 800 mil de investimentos estruturais na casa. E aí pegando também uma época com apelo maior a sistemas de informática, a própria rede elétrica da casa defasada, e isso demandou um volume muito grande de investimentos, uma demanda reprimida. É porque seus colegas anteriores talvez não deram a devida atenção ou porque daqui a pouco as demandas estouraram mesmo no seu ano e a senhora teve que enfrentar? Eu acredito que teve demandas, né, que são os dois principais, talvez, investimentos nossos, que foi a questão da compra do data center, né, a aquisição do data center, e a questão da parte elétrica vinha estourando, né, e vinha se sabendo que o prazo estava no limite, né, a gente precisava ter uma segurança maior na questão, né, dos nossos dados, né, de toda a nossa documentação aqui da casa. Mas, claro, nos 2 anos anteriores ao meu, foram anos de pandemia, em que a Câmara entendeu que a prioridade era, né, concentrar a devolução para recursos para investimentos na área da saúde, o que era... Esse é um ponto importante. 2020, quando estoura a pandemia, o então presidente da casa, ainda vereador Ricardo Daneluz, enfatizava muito a devolução de recursos mensais para ajudar na pandemia. Que eu acho que foi uma escolha acertada, né? E, digamos assim, em certo modo, com o vereador Velocino também aconteceu um pouco. Presidente aí já o vereador Velocino ex em 2021. Bem apontado. Então, acho que foram isso, assim, né? Então, claro que daí chegou numa altura que, para mim, para a nossa mesa diretora, acabou que a gente foi obrigado a fazer esses investimentos maiores, Uma consequência da pandemia isso, também. Também, né? Exato. E aí chegamos então nesse montante. Ainda assim, a Câmara não deixa de fazer aquela devolução de recursos, que é algo que sempre ganha muita atenção no cenário local em finais de ano, que totalizou em torno um pouco mais de 6 milhões de reais ao Executivo. E essa devolução ela tem uma peculiaridade. Ao contrário de outros presidentes, a senhora não está indicando ao Executivo o que fazer com os recursos. Por quê? Bom, primeiro porque uma parte desse recurso já foi repassada anteriormente, né? Enquanto decisão da mesa diretora foi... Em torno da metade. Isso, né? Mais ou menos a metade. E aí, naquele momento, a gente teria, né, indicado a área da saúde para auxiliar, né? Por isso que a gente decidiu adiantar valores, né? Mas a gente entende que há necessidade a gente precisa respeitar a autonomia dos poderes, né? Assim como a gente também buscou ser respeitado enquanto poder legislativo, a gente entende que o executivo, né, ele deve saber aonde investir da melhor forma. Um outro investimento foi a assinatura digital, aí um projeto que vinha maturando e recebendo investimentos de outras presidências em anos anteriores e que culmina na implementação neste ano. A senhora gostou disso? Como é que foi, assim, para quem pegou a Câmara lá atrás
quando a senhora iniciou no primeiro mandato em 2009, ter hoje, em 2022, uma assinatura digital, no sentido de economizar papel, tempo, o próprio processo legislativo, celeridade, por aí afora? Não, a gente, para quem está aqui, né, 14 anos, né, a gente tinha, era tudo 2, 3 vias, né, documentos, tinha que pegar assinatura, para protocolar precisava de todas as assinaturas até encontrar os vereadores, então tudo demorava muito, né, e ainda tinha a questão dos processos irem para o executivo, né, a gente, por exemplo, ontem a gente recebeu as respostas do Câmara Vai aos Bairros, foi protocolado lá, a gente recebeu aqui, né? Quase que instantaneamente. Então, tudo isso... A notificação de que já chegou lá. Isso, então é muito rápido, né? Toda essa transição. Se o gabinete móvel do vereador hoje é por WhatsApp. Não tem mais como a gente ficar carregando, fazendo várias vias e papel, né? Como eu disse, a Câmara já teve históricos, né, de sinistro, em que a gente teve documentações que foram, né, perdidas. Então, a gente tem... um histórico incêndio lá de 92. Isso, né? E depois a gente teve mais recente, um início, né, de sinistro no anfiteatro. Então, eu digo, tem 2 coisas que a gente precisava investir, né? Era na questão de armazenamento mais seguro da nossa documentação, e aí, por isso, a compra desse data center, né, que é para informática, né? Para as pessoas entenderem, é uma espécie de nuvem, um armazenamento virtual, né? E só nessa nuvem foram R$2.277.000. Olha só. Então, a maior parte desses investimentos foi na nuvem, né? Exato. Então, para a gente ter essa segurança dos dados, né? É o custo da modernidade também. Vereadora Denise, avançando nesse processo, neste ano, para não esquecermos, a senhora entra para a história da Câmara de Caxias do Sul, seguindo o percurso de históricos políticos da cidade, como o falecido ex-vereador e também deputado federal, Nadir Rossetti, que foi o primeiro a traçar esse caminho direto de como o vereador se candidatar a deputado federal e se eleger, fazendo o caminho direto de Caxias a Brasília, como se fala, e depois outros aí eu convivi com 2, né? Traçaram esse caminho. Assis Melo e Mauro Pereira, Assis Melo, Mauro Pereira, enfim, traçaram esse caminho. E Ana aqui, Corso. Ana Corso, mas aí ela estava numa condição de suplente, mas enfim, que se elege, vai e faz o percurso direto, e não à toa o nosso plenário leva o nome do deputado Nadir Rossetti. E aqui, nesse período, então, temos a senhora e o vereador Maurício Marcon, que também, o vereador Maurício Marcon do Podemos, que também se elegeu com expressiva votação deputado federal. Vocês 2 vão renunciar ao mandato de vereador no final de janeiro, para então poderem assumir como deputados federais. Essas pessoas perguntam muito na rua, vai ter uma troca lá na Câmara, como é que vai funcionar? Enfim, não, são pontualmente 2 vereadores que elegeram deputados federais que vão renunciar, e os respectivos suplentes, então, assumirão na casa. É uma tendência, enfim, quando isso se consolidar. Como que está se dando essa experiência, vereadora Denise? Eu entrevistava o seu colega Marcon aqui há algumas semanas. Ele me dizia, não sei como é que está com a Denise, mas por onde eu passo eu sou cobrado já por emendas e tal. Eu nem assumi como deputado, nem sei exatamente como funciona isso. E o pessoal já está me cobrando muito. Como é que tem sido para a senhora? Eu acho que para mim tem sido, eu até acho engraçado, né? As pessoas parecem que quando eu assumir como deputada federal eu vou desaparecer, né? No ar, né? Não vai mais, nunca mais vão me ver, né? Então as pessoas querem, e aí tinha muitas pessoas que achavam que eu assumia junto com a presidência, né? Agora no 1º de janeiro. Então as pessoas queriam, eu preciso falar contigo agora, hoje, não sei o quê, essa semana, até o final de dezembro, né? Então várias demandas, sim, da comunidade, né? Mas eu tenho explicado para as pessoas que, né, muita calma, né? A gente assume, tem gente que já acha que a gente já teria assumido, né? Ganhou a eleição, no outro dia já está de deputado. Eu já fui cobrada, inclusive, sobre votações do Congresso. Eu disse, meu Deus, né? Eu estou aqui ainda... A senhora está usando mais o Twitter. Essa foi uma observação que eu ouvi de muitos e fui checar. E de verdade. A senhora virou uma twitteira. Agora está um quadro político e discute temas nacionais no Twitter. A gente precisa, né? Claro. Mas a gente tem... O que eu tenho buscado, né? Dizer para a nossa comunidade que eu vou assumir 1º de fevereiro, né? Então, até lá estou como vereadora. Terei escritório em Caxias do Sul, né, para atuar aqui junto à comunidade. Então, a gente vai ter equipe aqui presente, né?
Eu não vou morar em Brasília, né? Então eu irei e voltarei todas as semanas, então as pessoas vão me ver, né? Ainda a gente vai fazer atendimentos, né? Claro que a gente vai ter várias demandas, né? Também fora de Caxias e região, no estado, mas a gente vai ter equipe aqui que vai responder também pelo mandato. Até porque a senhora não é uma deputada distrital, a senhora se elegeu deputada do Rio Grande do Sul. Exatamente, né? Então a gente precisa responder para o estado, tanto que a gente terá também escritório em Porto Alegre. Né? A gente terá escritório em Porto Alegre e em Caxias para ter esse maior diálogo com o estado, né? E como é que essa transformação toda, presidenta Denise? Nós desenvolvemos aqui ao longo da minha carreira uma amizade. A senhora é um ano mais velha que eu de casa, né? Então a senhora assumiu em 2009, na sua primeira legislatura, está na quarta, vai fechar então 3 legislaturas e meia. Isso aí são 3 vezes 4, 12, 14 anos de vereadora, culminando com a presidência no último ano, quer dizer, fantástico, né? Uhum. E passa um filme aí, porque a vida política não começa na vereança, né? A senhora começou lá no movimento comunitário, estimulada pelo seu pai, lá, Mob Garbim, por aí afora. Tem toda uma trajetória, militância estudantil. E aí consegue ser presidenta da Câmara, que já é um feito enorme, né? Ainda sendo mulher, né? Que não tem uma tradição tão grande de mulheres na política, ainda mais na presidência da Câmara. A senhora é a terceira presidenta na história da Câmara. A Raquel Graziotin, GNPTF, e a senhora Raquel Graziotin, 8586, a senhora, quer dizer, a Geni em 2012 e a senhora agora 2022. Como que é esse filme todo, esse processo todo de perceber a relevância e a responsabilidade que está sobre a senhora também? Acho que é uma vida, né? Eu convivo aqui, são 14 anos na Câmara de Vereadores, né? E 14 anos de vida pública, né? Então, a minha vida pessoal, ela é uma vida pública. As pessoas, elas votaram em mim não porque não me conheciam, né? Já me conhecem, já sabem, né, o que esperar. Me viram chegar aqui sendo a vereadora mais jovem, né? Me viram ser a única mulher vereadora, me viram ser mãe, a primeira mulher vereadora a tirar licença maternidade, né? Me viram agora sendo presidenta da Câmara e sendo eleita deputada federal. Então, me viram amadurecendo, né, enquanto pessoa, enquanto política, né? E acho que faz parte, então, de uma caminhada, né? E para mim, claro, é um orgulho imenso, né? E cada dia que eu trabalho na questão pública, né, em Caxias, eu preciso dizer que eu gosto mais de Caxias, né? Eu amo Caxias do Sul, sabe? E por mais controversa que possa ser a nossa cidade, né, eu me acostumei, eu gosto da nossa comunidade, eu gosto da diversidade que constrói a nossa cidade, né? Então, eu gosto de conhecer cada canto dessa cidade, né? Eu sou uma pessoa que conheço todos os cantos. E né? Veio do movimento comunitário. Veio do movimento comunitário. Então, eu conheço o loteamento da Cascata, lá no pé da barragem, né, do Faxinal. Então, eu conheço, né? E eu gosto da cidade, como urbanista também. Pelo seu pai, né? Sim, pelo meu pai, que foi comunitarista sempre, né? E continua. Né? A minha mãe, que foi diretora de escola. Então, essa questão do serviço público também, para mim, é muito importante, porque eu entendo, né, não só enquanto servidora, que também sou, mas eu entendo que é a forma mais justa de atendimento para a nossa comunidade, né? Então, quando a gente fortalece o serviço público, a gente fortalece o atendimento, né, do serviço mesmo para a comunidade. Nessa prestação de contas, é claro... Mas eu preciso só antes dizer que, para mim, algo que é muito importante, que eu vou sentir muita falta, né, da Câmara de Vereadores, são dos colegas de trabalho, Fábio. Como você, como o pessoal aí que, né, trabalha desde das terceirizadas, o pessoal também aqui da TV, mas todos os colegas que foram nossos colegas aí, né? Eu tenho gente aqui, nossa, que a vida inteira, meu de trabalho. Eu tive mais convívio com os colegas aqui de trabalho do que muitas pessoas da minha família, né? Então, são amigos que eu levo para a vida, assim, né? O pessoal da taquigrafia, pessoal, né, os funcionários aqui, os próprios cargos de confiança que não são os meus, mas são dos colegas, tem vários aqui. De tanto conviver. De tanto conviver, né? Então, isso são amigos que a gente leva para a vida, né? É verdade. E outra coisa, presidenta Denise, nessa prestação de contas fica muito claro, ainda com uma ênfase maior, porque é recente, tudo que a senhora fez ao longo desse ano. Mas quando pensarmos num corte, assim, agora a senhora
passará a ser deputada federal, mas num corte da Denise vereadora, a senhora quer ser lembrada pelo quê? Porque a senhora teve uma gama de atuações, citaste aí o serviço público, o movimento comunitário, a demanda dos bairros, a sua formação em arquitetura e urbanismo lhe fez dedicar muito tempo a comissões internas de debate pelo plano diretor, projetos sociais aí que nem tem muito a ver, muitas vezes, com o setor público, mas que a senhora prestou consultoria, interveio, foi parceiro e tal. Enfim, a senhora quer ser lembrada... Você lembra dos imigrantes, Fábio? Dos imigrantes senegaleses, eu lembro disso. Começou aqui, junto com a senhora, a irmã Maria do Carmo, brigando lá pelos primeiros registros de carteira de trabalho, para eles conseguirem daí serem reconhecidos do ponto de vista de ocupação, de permanência em solo brasileiro, os imigrantes haitianos, senegaleses e tal. Eu lembro que eu estava de férias, ou... Não, era período de Copa do Mundo. Isso, Copa lá em do Mundo. 2014, no Brasil. 2014. E eu, influenciado pelo vereador Felipe Gremelmaier, que também é que nem eu, aficionado por futebol, eu lá acho que eu fui assistir um jogo em Brasília. E no aeroporto eu vi vocês no canal de TV, assim. A senhora Maria do Carmo dando entrevista lá dos imigrantes senegaleses e Caxias do Sul. Aquilo tem repercussão nacional. Internacional. Internacional. A senhora... Eu dei entrevista para canal francês. Tem uma foto sua emblemática com um menininho senegalês no colo ali, tentando o visto de trabalho para o pai. Então a senhora quer ser lembrada pelo quê? Juntando essas pautas todas aí. Todas, né? Todas, né? Mas... Não, eu acho que alguém que se preocupa, né, com as pessoas, que entende, né, a dignidade, acho que respeita a dignidade humana independente de qualquer coisa, né, de raça, de orientação sexual, né? Então acho que principalmente, e alguém que procurou sempre estar presente, né, na comunidade. Acho que são esses dois pontos. Assim, o pessoal que trabalha comigo diz assim, aqui parece, né, aqui é casa aberta, né? Qualquer pessoa, né, entra, qualquer pessoa se sente em casa, né? E colegas vereadores, independentemente de ser ou não do seu partido, a bancada do PT alternou momentos de maior expressão, chegou a ser só a senhora como vereadora, mas eu lembro da bancada mais expressiva lá atrás com Marcos Daneluz, que infelizmente faleceu este ano, a minha amiga queridíssima Ana Corso, lembro lá Giovanni Maria, o ex-vereador, ex-petista Rodrigo Beltrão. Então vocês já oscilaram em números. Mas também colegas que não sejam do seu partido, eventualmente. Que colegas assim mais influenciaram ou que lhe ajudaram, ou às vezes sendo de oposição. Por exemplo, a Ana Corso fazia oposição ao MDB da GNPTF e sempre fala muito bem da falecida ex-vereadora Geni. A senhora tem algo assim? Não, acho que da minha primeira legislatura, eu disse, quando a gente diz assim, meu Deus, né? Eu fui vereadora com a Geni, fui vereadora com a Laor, fui vereadora, né, com vários vereadores que são história. Zoraido, né? Imagina, o próprio Chico, né? Ele naquela legislatura, ele se elegeu, mas ele acabou saindo, né? Assumiu secretaria e tal, né? Então, a gente vê aí dinossauros da política, né? Bom, o Frisso, até pouco tempo, ele estava como vereador, né? Mas eu queria ressaltar, eu acho que duas mulheres, né? A própria vereadora Geni e a própria vereadora Ana Corso, né? Que foram as duas minhas colegas na primeira legislatura, né? As duas foram fantásticas, assim, para mim, enquanto... Né, cada uma da sua forma, mas elas me ensinaram muito, assim. Sempre eu lembro delas, né? A Geni, antes de eu ser vereadora, era muito fácil criticar, né? Sendo oposição, tu critica e tal, né? Mas quando tu vira colega e tu entende, tu passa a respeitar muito, né? Então, a Geni, ela sempre dialogava muito, né, com os partidos, ela tinha uma atuação ela era muito fiel, né, uma pessoa que, se tu falava, combinava algo, estava combinado, né, então não tinha, né, e acho que ela uma pessoa muito firme nas suas, sabe, quem tu podia confiar, sabe, alguém que tu podia confiar. E alguém que, com certeza, ajudou a construir o Sartori enquanto quadro político, né? O Sartori se tornou governador e teve duas gestões de prefeitura, enquanto a Geni era líder aqui e dava sustentação. Todo mundo sabia. Era uma liderança completamente... Acho que foi a melhor liderança que eu vi, né? Que eu pude presenciar enquanto vereadora, assim.
foi a Geni como líder. E a Ana Corso também, né, tinha uma atuação em plenário, né, e também ao mesmo tempo uma sensibilidade, né. No plenário ela tinha aquela coisa mais agarrida, né, de briga, de luta, né, mas na atuação, assim, no seu mandato a gente via uma humanidade, né. Ela foi uma das primeiras mulheres e políticas a tratar a questão dos LGBTs, né, de tratar questões de direitos humanos, né, então... Violência infantil, violência à mulher. Então, ela foi uma das primeiras a falar sobre, né, então, para mim, são duas referências, assim, muito positivas. Nesse encerramento, então, vereadora Denise, nessa prestação de contas, que também fizemos num tom de despedida, acredito que seja justo isso, pelo seu tempo de casa, pelo fato de estar também se elegendo deputado federal, enfim. Também abrimos essa lacuna aí. A senhora tem o seu filho Eduardo, ele vai viajar com a senhora de avião de vez em quando? Como é que de vez em quando vai, né? Vai cobrar isso até, já deve estar pedindo, eu acho, né? Sim, já deve, né? Não, a ideia, claro, né? Como lá a gente vai ficar, né, um curto espaço de tempo, né? A minha ideia é essa, né? De ficar só o necessário, porque eu entendo que... e aí eu relembro uma frase, né, do Adão Preto, que era um deputado do nosso partido, ele dizia, né, é um pé no parlamento e um pé na luta do povo, né? Então, eu né, entendo que a atuação ela deva ser assim, né? Tu tem que estar na comunidade para ver quais são as demandas e fazer essa ponte, né, com o parlamento. E não perdendo, trocamos de governo, por exemplo, agora o governo do estado entrará de novo Eduardo Leite, embora tenha renunciado, enfim, é considerado uma reeleição, o governador Eduardo Leite, e na presidência da República retorna para sua terceira passagem, seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sua expectativa com esses dois governos que terão influência no cenário de Caxias do Sul, sem dúvida nenhuma, para o bem ou para o mal? Não, a minha expectativa sempre é positiva, né? Eu acredito que quem torce pelo Brasil, pelo Estado, tem que ter expectativa positiva, né? Então, a minha expectativa, claro, é de que tanto o governador Eduardo Leite quanto o presidente Lula, né, eles consigam implementar o que eles se comprometeram, né? E aí, para o Eduardo Leite, claro, a gente entende que a questão da manutenção de um Banrisul público que ele prometeu, a gente espera que isso seja, né, mantido, a gente espera que haja digamos, uma revisão nas suas atuações na área da educação, né? Porque não adianta a gente ter aí um monte de escola hoje que estão com problema de infraestrutura. Aqui em Caxias do Sul, só nós falando em Caxias do Sul, a gente tem Cristóvão, a gente tem várias escolas, né? O Alexandre Zátera, né? no Desvio Risso, várias apareciam no Câmara Vai aos Bairros, inclusive, né? Problemas estruturais que precisam ser revistos. Assim como também rever a questão do incentivo aos profissionais da área da educação. Porque da forma como está sendo precarizado, né, os salários, os direitos desse trabalhador, a gente vai ter sempre falta de professor, falta de funcionário. Então, a gente precisa rever isso se a gente quer, né, uma educação forte no Estado. E do ponto de vista do país, presidenta Denise, o novo presidente Lula, enfim, a administração que entra agora, enfrentará um país que ainda lida com desafios, como, por exemplo, o equilíbrio de preços. E aí que tem impacto na renda, no poder aquisitivo, na pobreza e por aí afora. A sua expectativa, a senhora como deputada acredita que tem condições já pessoais e políticas de contribuir com isso? Como é que vai funcionar? A gente está acompanhando essa transição, né? Ainda está sendo composto o governo e a gente espera, sim, que haja um controle de inflação, né? E que a gente consiga avançar no que ele já tem falado, né? Na questão de acabar com a questão da fome no Brasil, que voltou a ser um problema grave, né? E quando a gente fala disso, a gente também está falando da Serra Gaúcha, porque para acabar com a fome, a gente precisa ter políticas na área da assistência social, mas precisa ter incentivo à agricultura familiar, que é quem produz alimento de verdade no país, né? E aqui na Serra a gente tem... É uma vocação regional. Então é uma vocação aqui da nossa Serra Gaúcha. Então a gente precisa incentivar a agricultura familiar, porque não adianta a nossa população ter dinheiro para comprar comida e não ter comida disponível, né? Então a gente precisa do alimento, né, produzido pela agricultura familiar.
E também vou defender, claro, o fortalecimento da nossa indústria nacional, né? Que foi algo também que não foi prioridade nos últimos anos. Então, e aí também fala da nossa região, né? Porque a agricultura nacional, não dá para a gente produzir tantos ônibus como é produzido aqui na Serra Gaúcha, que é referência mundial, e a gente está aí exportando, né, ônibus da China. Então não dá, né? O país precisa incentivar e priorizar. No caso, importando. Isso, importando, desculpa. Então não dá para a gente importar ônibus da China quando a gente produz aqui no nosso país, né, ônibus, e a gente pode estar incentivando produção de mais emprego, né? Toda uma questão, uma cadeia, né? Não é só comprar o mais barato, né? A gente precisa incentivar cada vez mais a nossa indústria. Né? Então, presidenta Denise, estamos um pouquinho além do nosso tempo, a produção faz sinal aí, mas foi, digamos assim, por um bom motivo. A senhora já adiantou que não se sumirá, que só irá a Brasília participar das atividades como deputada, que é, digamos assim, uma exigência do seu mandato, mas que ainda morará em Caxias. E vamos lhe cobrar a presença aqui, porque também peguei muito carinho pela senhora nesses 12 anos e meio de convivência. Então, a senhora também é uma amiga que eu levo com o coração aí, além do espectro político, digamos assim. Lhe desejar um ótimo 2023, o que eu já disse para tantos outros vereadores, o sucesso de vocês, pelo menos naquilo que compete, que é a parte pública, a carreira, a atividade parlamentar, é o sucesso nosso, da comunidade, do país, por extensão. A quem está nos acompanhando também, um ótimo 2023 de muita prosperidade, amor, paz e conquistas. Fica o espaço aí para a senhora, para as suas últimas considerações, digamos assim. Meu agradecimento, né, a ti, Fábio, a toda a equipe aqui da TV, né, agradecer aos funcionários da Câmara de Vereadores, né, que nossos parceiros, nossos amigos, né, meus amigos, que com certeza vou levar, né, no coração. Meu agradecimento à comunidade caxiense que me deu a oportunidade, né, de estar no Congresso, não só caxiense, mas gaúcha, né? Mas a maior parte da minha votação, sim, foi de Caxias. A senhora tem votação até na metade sul. Hein? Sim, tem todo o estado. Da fronteira. Sim. Então, a gente agradece todo o apoio, né? E queremos estar lá, então, podendo colaborar com o nosso estado, né? Com os gaúchos e gaúchas, para a gente fazer aí diferença, né? Então, que a gente consiga trabalhar, né, junto com o nosso presidente Lula, por uma melhoria para o nosso país. Então, um feliz 2023, né, a todos e todas que nos acompanham. Mais uma vez, muito obrigado, então, presidenta Denise. Desta forma, então, encerramos esse De Frente com a Lei especialíssimo, o último do ano de 2022, aqui prestando contas do trabalho parlamentar, da produção administrativa, também o balanço econômico da Câmara Municipal de Caxias do Sul ao longo deste ano, ao mesmo tempo que reiteramos os votos de um ótimo 2023 a todos nós. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.